Nesse episódio, vamos conversar sobre um tema que simboliza força, autocuidado e prevenção, o Outubro Rosa. Uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, né? Durante esse mês, a gente usa o laço rosa, que ganha destaque para lembrar de cuidar da saúde, que é um ato de amor com nós e com quem a gente ama. E para a gente conversar esse assunto tão especial, recebemos aqui nossa convidada de honra, Luana, profissional atuante da Liga contra o Câncer, que desenvolve um trabalho muito essencial, que é o da prevenção, do acolhimento e do cuidado em pacientes oncológicos. Muito boa tarde, Luana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Se apresente para a gente. Muito obrigada. Como você já disse, né, meu nome é Luana, eu sou enfermeira graduada pela UERN, da primeira turma de enfermagem da UERN de Caicó, levo essa bandeira com muito orgulho. Sou especialista em saúde pública e sou especialista também em oncologia, inclusive por uma parceria entre a Liga e a UERN. E venho atuando na Liga há cerca de 3 anos e 10 meses e a gente vê diversos casos de câncer, mais marcadamente, como até mesmo os dados epidemiológicos apontam, o quanto o câncer de mama ele é presente na população feminina e o quanto ele traz diversas consequências, mas também muitos ensinamentos. Muito obrigada, né, Luana, por aceitar nosso convite. E para a gente iniciar nosso bate-papo, a gente vai falar com você, na verdade, perguntar a você o que o Outubro Rosa ele representa para você enquanto profissional da Liga contra o Câncer. A gente percebe a importância dessas campanhas de educação, de sensibilização da população, porque vem de fato como um lembrete. A rotina, o dia a dia, tira a gente do foco no autocuidado. A gente lembra de tudo, lembra de todos, só não lembra de nos cuidarmos. Mas meses como o Outubro Rosa vem para dar uma... Ei, vamos desacelerar, vamos fazer pelo menos uma mamografia, né? Sim. Vamos pelo menos procurar um profissional de saúde, vamos pelo menos fazer um autoexame. Então o mínimo de movimento que a gente fizer a partir da lembrança que o Outubro Rosa nos traz para esse autocuidado já é muito importante. É muitas vezes numa ação tão simples e tão pontual que consegue se diagnosticar precocemente um câncer e as chances de cura são cada vez mais altas quando o diagnóstico é precoce. Então são importantíssimas ações como essa, principalmente para isso, né? Para lembrarmos o quanto é importante os cuidados, não só com a mama, mas com o corpo como um todo. Então, para você representa muito, né? Porque você está nessa área, então é sua cara já. E a gente percebe que a campanha ela tem crescido muito nos últimos anos. E aí, Luana, eu queria saber, na sua experiência, o que você acha que ainda precisa ser reforçado quando a gente fala de prevenção e diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama? As ações educativas, tanto para o público leigo, a população em geral, como para os profissionais de saúde, ela vem reforçada e crescendo a cada ano. Manter essa força, essa potência é muito importante. A gente recebeu um reforço enquanto profissional de saúde do Ministério da Saúde esse ano, que reduziu a idade mínima para mamografia. 40 anos. E isso é importantíssimo. Com certeza foi um reforço maravilhoso nesse diagnóstico precoce e no início desse tratamento também, né? Antes era de 50 a 69 anos e agora o Ministério da Saúde diminuiu para 40 anos de idade o início da mamografia pelo SUS. Então isso é com certeza muito importante para diagnosticar precocemente casos graves que iniciam em mulheres com idade menor que 50 anos. A gente tem pacientes que inclusive têm idade menor que 40 anos, menor que 30 anos. E aí são situações muito específicas, mas com certeza ampliar essa faixa etária de direito à mamografia com certeza ajuda bastante. E continuar as ações que já são feitas no Outubro Rosa nos mais diversos cenários, né? Seja na educação, na saúde, a própria segurança também se envolve muito, o comércio, enfim, todo mundo muito mobilizado para lembrar o quanto é importante a mulher se cuidar, e não só a mulher, o homem também. Então você acha que não teria nada a pontuar mais para reforçar ainda a relação da prevenção?
É sempre importante manter, mas as ações educativas, de fato, elas são o carro-chefe, né, da ação. E aí, o quanto a gente puder ampliar essa informação, chegar, capilarizar essa informação para que ela chegue em absolutamente todos os espaços é importante. Sim. E você percebe que no Outubro Rosa realmente impacta a procura das mulheres pelos exames e pelo autocuidado? Você acha que nesse mês, assim, realmente aparece mais mulheres interessadas nesse autocuidado? Não só no mês de outubro, mas a última semana de setembro, a gente já percebe o quanto as agendas de mamografia, de consultas com mastologia, elas começam a ficar mais robustas. Durante todo o mês de outubro, então, nem se fala. A gente amplia os horários de atendimento e mesmo assim ainda existe uma procura que bota o agendamento um pouquinho mais lá para frente. E isso ainda tem em novembro. Ainda fica, né? Quem não conseguiu em setembro, em outubro, ainda fica novembro também com um número de principalmente mamografias bem altas, né? A nossa unidade em Currais Novos, a gente tem mamografia de segunda a sexta-feira e a gente percebe o quanto os números de atendimento, por exemplo, o ano passado, a gente teve um crescimento absurdo e aí as agendas, a gente percebe do ano passado para cá que há realmente esse aumento no número de exames realizados tanto no mês de outubro como finalzinho de setembro, início de novembro. E aí a gente sabe o quanto essa campanha ela é importante, né, para a mulher realmente buscar fazer. Muitas já têm o hábito de fazer anualmente em outros meses, é tanto que a agenda é cheia durante todo o ano, graças a Deus. Isso é importante para saber que a mulher está se cuidando, mas de fato outubro é ainda mais concorrido. Graças a Deus, né? Sinal que o mês que é voltado para essa campanha tá dando certo, né? Que o objetivo está sendo atingido, com certeza. E em relação, a gente sabe que tem muita gente que tem dúvida, deve ter muita gente que tem dúvida em relação ao autoexame, né? E você poderia explicar brevemente, assim, como funcionaria esse autoexame de forma simples aqui para o pessoal que está assistindo? O autoexame, só introduzindo um pouquinho, ele é importantíssimo para que a gente conheça o nosso próprio corpo. Porque se todo mês eu faço o autoexame, no mês que tiver alguma diferença eu vou perceber. Mas se eu nunca faço, vai passar batido. Isso aqui eu não sei se estava, se não estava, deixa. Aí mês que vem eu não faço, no outro mês eu não faço. Quando começa a ficar maior, mesmo sem doer, que eu faço, cresceu, né? Não, mas não tem nada. Em alguns casos acontece isso. Infelizmente a gente recebe as pacientes já com um tumor muito avançado, muito grande, mas aquelas que têm o hábito de fazer mensalmente e conhecem o seu corpo, no início, isso aqui tá diferente, não tá normal. A gente tem uma paciente que eu converso muito, esse episódio vai dar umas 2 horas, mas só ilustrando a importância do autoexame, para quando a gente for explicar, todo mundo já tá, opa, realmente é importante, eu vou aprender direitinho e vou fazer. Sim. A gente tem uma paciente que ela tem um discurso muito potente quando ela diz, todo mês eu fazia meu autoexame. E no mês que eu fiz e eu percebi um carocinho muito pequenininho, eu fui pro médico e disse, doutor, isso aqui tá diferente. Ele, não é muito pequenininho, não se incomode, vamos não, vou fazer uma mamografia. Fez a mamografia, tava lá a lesão. Sim. Quando mostrou para o médico, ele, não, vamos fazer biópsia. E era um câncer. Então, se ela não tivesse batido na tecla de, não, meu corpo não é assim, isso mês passado não tinha, esse mês apareceu, e eu quero investigar. Ela teve autonomia, né? Exatamente. Eu me arrepiei todinho você falando. E ela é fantástica. Ela contando esse depoimento é algo muito potente. Com certeza no Outubro Rosa ela terá a oportunidade de mais uma vez relatar isso. Então é importante que o autoexame seja realizado mensalmente para que a gente conheça o nosso corpo e a partir daí saiba identificar precocemente alguma alteração. Como é que ele deve ser feito? Para as mulheres que têm menstruação, o ideal é que ele seja feito após o período menstrual. Porque a mama não vai estar mais tão inchada, não tão pesada, não tão dolorida e vai conseguir ser palpada sem desconforto. E aí, terminou a menstruação, 2, 3 dias. O ideal é que a gente mantenha sempre uma rotina. 2 dias depois de terminar minha menstruação, vou fazer meu autoexame. Para as mulheres que não menstruam mais, são menopausadas ou fizeram esterectomia, uma data fixa no mês. Todo dia 10 vou fazer meu autoexame. É importante para não
perder e acabar. O tempo passa tão rápido que a gente acaba passando despercebido. Então, vai fazer o autoexame, 3 coisas importantes. A primeira, de pé, em frente ao espelho. Vai inspecionar principalmente a pele da mama. Mão na cintura, mão para baixo. Levanta, coloca aqui em cima para avaliar também a axila, essa região aqui. Infra e supraclavicular. Exatamente. Infra e supraclavicular. Abaixo e acima da clavícula. Esse ossinho que a gente tem aqui. Não só o seio é importante que seja avaliado. Toda essa área ao redor. No colo, entre os seios, a parte mais embaixo, a parte da axila. Então é importante que a gente se observe no espelho, prestando atenção a todas essas áreas. Né? O que é que a gente vai observar quando estiver de frente ao espelho? Alguma área de abaulamento, de retração, algum ponto da pele que esteja com alguma coloração diferente das demais. O aspecto da pele, se está mais grosso, semelhante a uma casca de laranja, por exemplo. Enfim, qualquer alteração visível, alguma lesão pequenininha. Outra coisa importante de inspecionar em mulheres que têm as mamas maiores e mais flácidas, levantar para avaliar a parte de baixo. Muitas vezes a aspa do sutiã causa lesões que podem ser confundidas com lesões oncológicas. A gente também tem uma paciente jovem, menos de 40 anos de idade, que ela tinha uma lesão, a mama dela era muito grande, muito densa, ela já também mais gordinha, e a lesão dela era na parte de baixo do seio. E para fazer o curativo, sempre que ela vinha para a quimioterapia, a gente fazia o curativo dela. Para fazer o curativo, a gente precisava de fato levantar a mama. E é uma área que a gente não costuma visualizar no espelho, né? Se eu tiver com a mão na cintura, com a mão atrás do pescoço, eu não vou conseguir levantar a mama. Então é realmente importante para essas mulheres que têm a mama maior, fazer esse exercício de levantar a mama para conseguir avaliar essa parte inferior, a parte de baixo, e ver se tem alguma lesão. Ah, mas pode ser do sutiã. Vamos investigar, vamos procurar um profissional, não vamos tratar em casa, porque vai que não é. Né? Então é sempre importante a avaliação. Então, autoexame. Mão na cintura, mão atrás da cabeça para avaliar toda essa área aqui de tronco, não somente o seio, de frente ao espelho. Outro momento muito bacana é durante o banho. A espuma do sabonete ajuda a deslizar as pontas dos dedos em movimentos circulares e nesse movimento de trama, né? Para cima, para baixo, para cima e para baixo. Nesse movimento, procurando mesmo se tem alguma alteração. Faz em uma mama, faz na outra mama, durante o banho. Terminou o banho, deitada, a gente tende a fazer um afastamento da mama para fica mais lateralizada, né? Mais caída. E aí a gente vai conseguir palpar também essa região central com mais facilidade. Porque os nódulos, eles ficam ali na parte mais central da glândula mamária, né? Tem os ductos e tem os lóbulos. Pode ser um ductal, pode ser um lobular. E aí é importante que nessas 3 avaliações, em pé, de frente ao espelho, no banho e deitada, a gente consiga de fato examinar toda a mama e também todos os tecidos que ficam próximos a ela, né? Toda essa parte do tronco, da axila. Muito bacana. Então lembrar, viu, gente? Fazer de frente ao espelho, fazer durante o banho e deitada se possível, né? É. Muito importante. E a gente deita pra dormir. Antes de dormir, só tudo feito. E além desse autoexame, você falou da mamografia, tem algum outro exame que é importante para detectar o câncer de mama? A indicação de qual é o exame ideal para cada paciente, ela é muito particular. Né? O profissional de saúde ele vai saber indicar se vai ser de fato a mamografia, se pode ser uma ultrassonografia de mama e axila, que também é importante avaliar não só a mama, mas também a axila com a ultrassonografia, ou a ressonância de mama. São esses 3 exames que podem ser utilizados tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento de pacientes com câncer de mama. Qual é o exame ideal? Qual é o melhor? A mamografia.
A mamografia ela vai conseguir diagnosticar nódulos menores que um centímetro, que muitas vezes não chegam nem a ser palpáveis. Então, de fato, ele é o exame padrão ouro para conseguir diagnosticar precocemente casos de câncer que ainda não são palpáveis, que mesmo no autoexame não conseguiram ser identificados. Mulheres que têm as mamas mais densas ou que são mais jovens que 40 anos, elas também podem se beneficiar do complemento com a ultrassonografia mamária. Ah, foi diagnosticado um nódulo lá na mamografia. Vamos estudar melhor esse nódulo? Vamos fazer uma ultrassonografia de mama? Luna, uma pergunta. Se você, caso eu tenha, por exemplo, 35 anos, mas eu tenho histórico familiar de câncer de mama, eu posso realizar mamografia? Pode, principalmente com indicação médica. Deixa eu só complementar o raciocínio da ressonância que eu volto para essa sua pergunta, pode ser? Tá. Vamos lá. A ressonância de mama, ela também é um exame indicado principalmente para rastreio de casos de mulheres jovens com casos de câncer de mama na família. Pode ser um dos exames utilizados, além da outra e da mamografia. A gente quer que essa paciente faça o rastreio com o que tiver mais acessível na região dela. Se eu não tenho ressonância, isso não quer dizer que ela não possa fazer uma ultra ou uma mamografia. Mas mulheres jovens se beneficiam da ressonância de mama. Para o planejamento cirúrgico, em alguns casos específicos, para o estadiamento da doença, a avaliação do tamanho da doença na mama, a ressonância também é muito importante, mas é para casos pontuais e específicos que o ideal é que passe por uma avaliação de mastologista, para que ele indique se de fato precisa ou não precisa da ressonância. Mulheres que têm histórico familiar de câncer, elas precisam investigar, né, começam a fazer o diagnóstico precoce. O ideal é que seja feito com 10 anos de idade a menos que a idade do diagnóstico da familiar. Vamos ver se eu consegui ser clara. Dê um exemplo. Por exemplo, uma tia minha foi diagnosticada com câncer de mama aos 42 anos. O ideal é que as mulheres dessa família comecem o rastreio aos 32 anos de idade. Fez 32 anos, já procura um mastologista, relata o caso, ele vai indicar qual é o exame ideal para essa mulher fazer. Se precisa de um exame genético também, o oncogenética pode ser consultado, mas cada caso é um caso. Eu digo muito que no câncer, o tratamento individualizado é o que a gente percebe de mais importante. Cada caso é de fato individualizado. Mas é importante iniciar o rastreio 10 anos de idade a menos da idade que foi diagnosticada na familiar. E aí, quando vem o diagnóstico, o apoio emocional, ele faz toda a diferença, né? Você sabe. Com a Liga contra o Câncer, como é que a Liga acolhe e acompanha essas mulheres e suas famílias nesse processo de pós-diagnóstico? O serviço social, ele é fundamental, principalmente junto com a psicologia, né? São pacientes que já desde a triagem, a equipe multiprofissional está muito próxima. A gente vê muito a relação da medicina, da enfermagem com o paciente, mas quando a gente trata de Liga contra o Câncer, a equipe multi é muito unida nesse cuidado, né? Medicina, enfermagem, aí na medicina as diversas especialidades que podem acompanhar essa paciente, oncologia, mastologia, radioterapia, enfim. A enfermagem, o serviço social, a psicologia, a nutrição, todo mundo anda ali muito coladinho, a farmácia, tá todo mundo ali muito coladinho nesse paciente. O apoio, ele vem mais próximo, principalmente do serviço social e da psicologia, junto com a enfermagem, quando a gente diagnostica alguma necessidade social, alguma demanda psicológica que essa paciente ou algum familiar apresente, né? O próprio mastologista, quando vai dar a notícia à paciente, quando abre a biópsia, a forma como ela reagiu, muitas vezes ele não deixa nem sair do consultório. Chama ali a psicologia, chama o serviço social que eu preciso de apoio aqui, né? Então, a gente anda realmente muito coladinho com essa paciente. Não à toa a gente conhece toda a rede familiar, a rede de apoio, se tem, se não tem, convoca a prefeitura, enfim. A gente não deixa que esse paciente ele fique sozinho e acabe muitas vezes se perdendo, né? A gente tá ali coladinho para dar esse apoio emocional e no que mais for necessário. O serviço social, ele vai principalmente na orientação sobre os direitos do paciente oncológico.
e garante a ele uma série de direitos mesmo. Eu ia dizer de benefícios, mas não são benefícios, são direitos. Sim. E aí, já pegando o gancho dessa pergunta que eu fiz sobre o apoio da Liga, e aí, como é, na sua visão, como é que vocês podem fortalecer a rede de apoio em relação a ajudar na autoestima desse paciente? Chegou essa paciente e os familiares vieram juntos. O que é que você indica? Você como filha ou você como tia, faça isso, faça aquilo, para que melhore a autoestima dessa mulher, que a gente sabe, né, que é um processo bem delicado, quem já passou por isso sabe, e acaba diminuindo, né, nossa autoestima de quem passa por esse tipo de diagnóstico. A equipe multi ela está disponível não só para o paciente, claro que em algumas situações há previsão legal de que o paciente esteja presente para que se converse com o familiar, mas existe esse acompanhamento de toda a família, né, principalmente pela psicologia, o serviço social, enfim, e os grupos de apoio são outros parceiros importantíssimos na caminhada de apoio a esse paciente oncológico, né? A gente chega junto, a gente conversa, a gente orienta a família, os amigos que acompanham esse paciente. Quando o paciente tem alguma necessidade específica, por exemplo, é um idoso, uma idosa e vem sozinho à unidade. O serviço social aciona a rede de apoio, aciona CRAS, CREAS, enfim, órgãos que são responsáveis por cada caso, as secretarias de saúde, enfim. A gente tenta minimizar os prejuízos e maximizar as potências que a rede pode nos oferecer, e oferecer ao paciente principalmente. Mas eu acho que cabe a gente mencionar o apoio louvável dos grupos de apoio que prestam serviços voluntários na Liga, né? O próprio voluntariado, o grupo Reviver, o grupo Despertar, o grupo Viva. A gente tem tantos grupos de apoio a pacientes com câncer que estão dentro das instituições, né? Dentro da Liga, no caso, mas que muitas vezes também estão lá na casa desse paciente, fazendo de fato uma rede de apoio quando muitas vezes ela não existe ali no meio familiar. Então é louvável esse trabalho em conjunto que a instituição Liga desenvolve também junto aos grupos de apoio. Muito bacana. E também eu acho que você procurar fazer amizades, né, nesse âmbito, porque assim, eu tenho uma experiência familiar de que minha mãe, ela passa por esse processo, mas ela procura conversar com outras pessoas que têm diagnóstico de câncer, para que eles conversem, assim, vejam outras perspectivas. Tem gente que às vezes está passando por uma situação mais difícil, mas que está levando ali numa boa, e esse tipo de conversa eu acho que deixa a pessoa mais tranquila, né? Isso. Em relação ao diagnóstico. A psicologia ela também tem muitas estratégias de grupos terapêuticos, e aí são diversas possibilidades. E aí, Luana, para encerrar, eu queria que você nos deixasse uma mensagem para quem está ouvindo sobre a prevenção e o autocuidado. Façam o autoexame, conheçam o seu próprio corpo, procurem um profissional pelo menos uma vez ao ano, quando a campanha do Outubro Rosa começar e só se falar disso nas redes sociais e no rádio, na televisão, em todos os lugares, para que se consiga diagnosticar precocemente, porque o diagnóstico precoce ele garante pelo menos 95% de cura. Então, as chances de cura são maiores quando esse diagnóstico é precoce, e o diagnóstico é precoce quando a gente procura. Então, procure um profissional de saúde, faça os exames e retorne com esses exames para apresentar ao profissional, que também é muito importante, né? E aparecendo um câncer, tenha certeza que você não estará sozinha, né? Tem uma série de profissionais, tem uma série de instituições parceiras que estão prontos para lhe apoiar, para lhe ajudar e para conduzir nessa jornada da forma mais amena possível. Você falou aí de procurar serviços. E aí, para quem quer buscar orientação e atendimento, onde é que a gente encontra Liga do Câncer e outros serviços que oferecem esse tipo de suporte? Vamos lá. A ordenadora do cuidado é a atenção primária em saúde, né? A APS. Procure seu posto de saúde, procure sua enfermeira, procure sua médica, seu médico, seu enfermeiro, enfim. Procure a equipe de saúde do seu bairro, né? Para além das UBSs, a Liga contra o Câncer no Seridó, ela está disponível em 2 cidades. A gente tem a unidade daqui de Caicó, localizada na Avenida Carlindo Dantas, em frente à Caixa Econômica, que tem serviços de mastologia, ultrassonografia de mama e outras especialidades que também podem auxiliar na saúde da mulher, não só
mastologia, não só mama. E em Currais Novos a gente tem a nossa recém-inaugurada, né, com um pouquinho mais de um ano, o Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó, onde a gente tem mamografia, a gente tem ultrassonografia de mama e axila também, a gente tem 8 mastologistas no nosso time que são maravilhosos. E esses profissionais e esses exames, eles estão disponíveis de segunda a sexta-feira, para que de fato aquela mulher que seja referenciada pela atenção básica por algum achado crítico possa procurar esses serviços através da Secretaria de Saúde ou mesmo particular, ou se ela quiser ir direto para a Liga, nós temos essas 2 unidades no Seridó que estão disponíveis tanto para exame como para consulta. Eu já quero visitar, viu? Essa nova muito linda, Liga. Então, gente, quero agradecer, Luana, pela conversa. Foi muito bom, muito esclarecedor. Espero que tenha sido esclarecedora para vocês que estão nos assistindo. Foi um bate-papo leve, cheio de aprendizado. E aí, para você que está nos acompanhando, você se toque, né? Se toque, se cuide e se ame. A prevenção é um dos melhores caminhos, né, para o câncer de mama. E foi isso. Esse foi mais um episódio do CaicoCast, conectando cuidados e saberes. Até a próxima. E esse foi mais um episódio do CaicoCast, uma produção da UERN com a Sol, conectando cuidados e protegendo vidas. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente transformar a enfermagem. Até a próxima.